Atenção! Antes de começar este vídeo, tenho um recado muito importante para dar para vocês. Se vocês acompanharam a história até aqui, ok, você pode continuar. Se não, para não faltar nenhum detalhe, eu recomendo você não abandonar o canal até ver o capítulo anterior, clicando no card acima. E mais uma coisa, abaixe um pouquinho a tela e clique no botão chamado inscrever-se. E também ative o sininho. E também deixe o seu like. Quando acabar o vídeo, deixe um comentário me contando o que você achou. E se possível, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Tendo dito isso, aproveitem o vídeo. Sidney Sheldon, A Perseguição, capítulo 15. Marcel almoçou tarde, num restaurante alemão, na rua 96. Detestava comida alemã, e fora por isso que escolhera aquele restaurante. Conhecia o raciocínio do tio a esta altura. Teru sabia de seus hábitos e mandaria homens à sua procura, nos lugares prováveis. Dali por diante, Masao tensionava ir nos lugares improváveis. Evitaria deixar uma trilha que o tio pudesse seguir. Ocupou uma mesa de canto. Comeu bratwurst, que detestou, pensando em seu próximo movimento. O problema ainda era o mesmo: escapar de uma cidade que estava com todas as saídas fechadas. Por acaso olhou pela janela no momento em que passava um enorme caminhão frigorífico e sentiu um comichão por todo o corpo. Ainda tinha uma chance. Uma hora depois, Masao estava parado nas sombras de um terminal de cargas rodoviárias, perto das docas de Nova Jersey, observando a atividade ao redor. Havia pelo menos 50 caminhões enormes no pátio sendo carregados, preparando-se para a partida. A variedade de mercadoria era incrível. Os caminhões transportariam móveis, produtos químicos, alimentos, suprimentos médicos. Havia também livros, aparelhos de televisão, madeira e roupas. Aqueles caminhões constituíam o sangue vital da América, levando mercadoria para todo canto do país, cidade grande e pequena, fazenda e porto marítimo. Masao se mantinha oculto de todos, observando os procedimentos. Era sempre a mesma coisa. Depois que os caminhões eram carregados, fechavam e trancavam com cadeado as portas traseiras. O motorista sentava-se ao volante com o ajudante ao lado, e o caminhão partia ao seu destino. Era fascinante. Depois de verificar tudo o que precisava, Masao deu uma volta pelo pátio, fazendo perguntas casuais. Abordou um dos homens que carregava um caminhão. Com licença, senhor, para onde vai este caminhão?
Connecticut, direção errada. Obrigado, senhor. Masao aproximou-se de outro caminhão. Com licença, senhor, para onde vai esse caminhão? Boston. Perto demais. Masao continuou a circular entre os motoristas, fazendo perguntas, obtendo respostas. Os caminhões iam para o Maine, Filadélfia, Washington ou Delaware. Nenhum desses lugares servia. Masao já ia quase desistir quando alcançou um enorme caminhão carregado de móveis. Meio desanimado, ele perguntou: com licença, senhor, mas pode me informar para onde vai esse caminhão? O homem resmungou, sem levantar os olhos. Los Angeles. Masao sentiu um novo fluxo de adrenalina. Los Angeles. Tinha que encontrar uma maneira de embarcar naquele caminhão. Ele se afastou, observou os homens ajeitarem os móveis dentro do caminhão. Ele estava quase lotado. Quando ficasse cheio, não restaria um palmo sequer de espaço de sobra. Se Masao conseguisse entrar ali, o aperto seria quase insuportável. Mas não era isso que preocupava. O problema era que a viagem através da América levaria 6 ou 7 dias. Com ele trancado no interior do caminhão, sem comida e sem água. Não importa, refletiu Masao. Nada importava, exceto chegar a Los Angeles, onde poderia entrar em contato com Kunio Hidaka e obter ajuda. Havia 4 homens carregando o caminhão, transportando os móveis pesados em carrinhos para depois empurrá-los por uma rampa na traseira do caminhão. Masao compreendeu que teria que calcular o momento com absoluta precisão. Se entrasse no caminhão cedo demais, seria visto e apanhado. Se esperasse um instante além do tempo, as portas seriam trancadas antes que pudesse embarcar. Observou um grupo de caminhoneiros sair de um restaurante do outro lado do pátio. E o mero pensamento de comida deixou com água na boca. Naquele momento, teria devorado até a comida alemã. Mas tornou a olhar para o restaurante. Levaria apenas um instante para entrar, pedir um sanduíche e refrigerante para a viagem. Resolveria o problema da fome e sede na longa viagem através do país. A tentação era forte demais para resistir. Mas começou a correr para o restaurante, não ousando perder um momento sequer. O caminhão ficaria pronto para partir a qualquer minuto. Chegou ao restaurante e entrou apressado. Era barulhento e enfumaçado. Com o caminhoneiro sentado às mesas e junto a um balcão comprido. Masao foi até o balcão, ficou de pé ali, nervoso demais para sentar. Uma garçonete atendia cerca de 15 fregueses, flertando e conversando. Masao tentou atrair a atenção. Ela tornou a encher de café a xícara de um freguês e depois se aproximou de Masao. O que vai querer? Masao não pensara nisso. Deu uma olhada no quadro grande com o cardápio por cima do balcão. Eu gostaria de um hambúrguer, certo?
A garçonete anotou num bloco. Começou a se afastar. E um sanduíche de queijo. Certo. Ela fez outra anotação. Um sanduíche de galinha. Dessa vez a mulher fitou Masao. Isso é tudo? Não, madame. Masao fez alguns cálculos rápidos. 6 ou 7 dias. 2 refeições por dia deveriam ser suficientes. Tornou a examinar o cardápio. Um sanduíche de salada de ovo, de rosbife, de presunto com pão de centeio, de peru, de queijo suíço, de salame, de bacon e tomate e de salsichão. A garçonete estava boquiaberta. Alguma coisa para beber? Quero sim, madame. Uma dúzia de Coca-Cola. Ela sorriu. Você deve ter um apetite tanto. Mas observou a ir até o balcão que dava para a cozinha, para transmitir o pedido. Pelo menos agora não sentiria fome e sede durante a viagem. O cheiro de comida ao redor deixava-o ainda mais faminto. Ficou tentando pedir um pedaço de torta e café. Mas não podia desperdiçar um minuto sequer. Torceu para que se apressassem com seu pedido. Estava perto da caixa registradora e podia ouvir os caminhoneiros conversando enquanto pagavam suas contas. Para onde você vai, Charlie? Tulsa. Entregar algumas peças de perfuração de petróleo. Acabei de chegar lá. O tempo estava horrível. Já comprou seu novo caminhão, Tony? Ficou para o próximo ano. A esposa teve de fazer uma operação. Muito azar. É mesmo. Quem pode te dar ao luxo de ficar doente hoje em dia? Mas observou a garçonete anotando os pedidos, somando as contas. Depressa, pensou ele. Depressa. Como se lê de seus pensamentos? A garçonete anunciou. Seu pedido é o próximo. Obrigado. E nesse momento uma voz por trás de Masao, junto à caixa registradora, comentou. Já devem ter terminado de carregar. A esta altura, vamos cair na estrada para Los Angeles. Masao sentiu o sangue congelar. Virou-se para ver o motorista do caminhão. Seu caminhão e o ajudante pagando as contas. Vou assinar a nota de carga, disse o ajudante. Masao olhou para o balcão da cozinha, frenético. Podia ver seu sanduíche embrulhado. Mas não tinha tempo de esperar. Os 2 caminhoneiros já passavam pela porta. Masao partiu atrás deles apressado. A garçonete gritou. Ei, seus sanduíches! Mas Masao já saíra. O caminhão permanecera ali. E os últimos móveis estavam sendo arrumados. A qualquer momento as portas traseiras seriam fechadas e trancadas. Ele tinha de se esgueirar lá para dentro. Mas havia homens por perto e o motorista conversava com eles. Não havia a menor possibilidade de Masao embarcar sem ser visto. Ele pensou nas muitas frustrações porque já passara e quantas vezes quase conseguira escapar. E agora parecia que mais uma vez seria derrotado. Um enorme lustre caíra de um caminhão e se espatifara em 1000 pedaços. O desafortunado carregador responsável pelo acidente se pôs a praguejar
e os outros carregadores e motoristas o cercaram, rindo e zombando. O coração de Masao disparou quando o seu motorista se juntou ao grupo. Muito rápido, Masao avançou para o caminhão desprotegido, olhou ao redor para se certificar de que ninguém observava e depois pulou para a traseira do caminhão. Esgueirou-se para o fundo, passando por cima de cadeiras, mesas, abajures e poltronas. O caminhão era mais comprido do que Masao calculava. E só depois que se escondeu por trás de um sofá enorme, lá no fundo, é que se sentiu seguro. Nunca o descobririam ali. Pensou ansioso em todos os sanduíches de refrigerantes que deixara no restaurante. Mas agora era tarde demais para se preocupar com isso. Haveria de sobreviver. Era um Matsumoto. Poucos minutos depois, Masao ouviu um estrépito alto. Quando as portas foram fechadas, ficara trancado na escuridão do interior do caminhão. Ouviu o motor pegar. Sentiu o movimento quando o caminhão partiu. Estava a caminho de Los Angeles, Califórnia. Ele sentava-se a uma mesa de um restaurante em Kyoto, com uma linda toalha branca e pauzinhos dourados. O restaurante era grande, mas ele era o único freguês. Reinava a paz e o sossego. O único som era o tilintar de um carrilhão de vento lá fora. Um garçom veio até a sua mesa, carregando uma enorme travessa, na qual havia um peixe. Foi preparado especialmente para você, anunciou o garçom. Parecia delicioso. Ele sentia a maior fome. Levantou o pauzinho, pegou um pedaço de peixe, levou-o até a boca. E nesse instante compreendeu que o peixe era um fugo venenoso. Levantou os olhos e descobriu que o garçom era seu tio Teru sorrindo. Saiu correndo do restaurante, foi parar no jardim do templo Kokedera. Um sino repicou ao longe e Masao disse: "É hora do almoço, podemos ir para a aldeia agora e comer." Não, advertiu o pai de Masao. A aldeia é perigosa para você. É melhor continuar aqui e passar fome. Mas eu estou faminto e sedento, pai. A mãe de Masao estendeu alguma coisa com as duas mãos e murmurou: "Beba isto." Era neve. Masao olhou ao redor. Viu que se encontravam nas montanhas nevadas japonesas. Tudo coberto de neve e começou a tremer. Masao despertou no frio do caminhão, os dentes chocalhando, e lembrou o sonho. Estava mesmo faminto, sedento. Mas pelo menos me encontro a caminho da segurança, refletiu. Não importava quanto frio ou fome sentisse, podia suportar. Ele diria qualquer coisa para derrotar Teru. Masao nada podia fazer sobre fome e sede, mas podia se proteger contra o frio. Rastejou pela escuridão até encontrar uma manta grossa que cobria uma mesa. Puxou-a, ajeitou-a
em torno do seu corpo. Especulou por quanto tempo dormia, que distância o caminhão já teria percorrido e onde se encontrava naquele momento. Não sabia se era dia ou noite. Tentou recordar o que lera sobre geografia americana. A oeste de Nova York ficaria Pensilvânia, depois Ohio, Indiana e Illinois. Illinois se situava a 1/3 do caminho para o oeste dos vastos Estados Unidos. Se sentia fome e sede agora, seria capaz de aguentar o resto da viagem? Teria de fazê-lo, porque as portas traseiras do caminhão não seriam abertas até que chegasse ao seu destino. A 5.000 quilômetros do ponto de partida, ficaria trancado até lá, onde ninguém poderia descobri-lo. O movimento indolente e timado do caminhão fez com que Marçal adormecesse de novo. Aconchegou-se na manta e sonhou. Sonhou que voltava para casa de veraneio da família em Karuizawa. Procurava pelo pai e a mãe. Ele estava dentro do Kinkakuji, em Kyoto, mas não os viu lá. Procurou na câmara principal do templo Asakura, em Tóquio, e depois se descobriu num barco pesqueiro na ilha Yoron, cheio de sardinhas, percas, atuns, lulas e caranguejos. Sonhou com Zanae. Ela se postava parada na praia, no escuro, gritando para ele: "O inimigo está aqui. Não deve deixar que o encontre, ou ele o matará." E Zanae foi empurrada para o lado. Uma luz forte iluminou o rosto de Marçal, e uma voz de homem berrou: "Saia! Sabemos que está aí dentro." Marçal tentou se esconder no barco, mas a voz continuou a gritar. A luz o ofuscava. Abriu os olhos e percebeu no mesmo instante que não se tratava de um sonho. Havia um homem de pé na traseira do caminhão, focalizando uma lanterna nos olhos de Marçal. "Levante-se e saia do caminhão." Marçal piscou, atordoado, sentou-se. As portas traseiras haviam sido abertas e o caminhão não estava em movimento. Não era possível que já tivesse chegado à Califórnia. Algo saíra errado. Como alguém poderia saber que ele se escondia ali? Talvez o tivessem visto embarcar no caminhão, mandando um aviso à polícia ou ao seu tio. Marçal sabia que dessa vez não teria como escapar. Lentamente levantou-se, avançou para a saída, o corpo dolorido, com câimbras. Reconheceu o homem como o motorista do caminhão. Marçal saltou para o chão, olhou ao redor. Estava num posto de pesagem de caminhões, à beira da estrada. Havia um carro de polícia estacionado ao lado da cabine de controle. Perguntou Marçal. "Matemática, garoto," explicou o motorista. "Os caminhões são pesados quando deixamos o pátio."
e temos de parar nos postos de pesagem do governo ao longo da estrada, onde verificam se não transportamos uma carga pesada demais. Ele apontou para a enorme balança em que o caminhão se encontrava e acrescentou: esta carga pesa 70 quilos a mais do que o momento em que deixamos Nova Jersey. Fora descoberto por uma coisa tão estúpida assim. Mas só fechou os olhos por um momento, apertando com toda a força. Sentiu-se tonto, com fome e sede. Tornou a abrir os olhos. Observou o carro da polícia. O que vai fazer comigo? Podia sentir que cambaleava. Ei, você está bem? Perguntou o motorista. Estou sim, senhor. Quando foi a última vez que comeu? Eu não me lembro, respondeu Marçal sincero. Talvez seja melhor alimentá-lo primeiro e depois decidir o que vamos fazer com você. Passou 2 dias trancado aí dentro. O motorista estendeu a mão. Eu sou Ai. Marçal apertou-lhe a mão. Eu sou Marçal. O motorista indicou o seu ajudante. Este é Pet. Como vai, senhor? Antes de mais nada, você vai se lavar, disse Ai. Seguiram para uma lanchonete enorme, em frente ao ponto de pesagem. Marçal se surpreendeu a descobrir como se sentia fraco. Tropeçou e Ai pôs a mão sobre seu braço para ampará-lo. Mesmo que quisesse, Marçal não teria forças para sair correndo. O que você fez é contra a lei, comentou Ai. Eu sei, senhor. Marçal especulou que o motorista pensaria se soubesse que ele era procurado por homicídio e havia provavelmente uma vultuosa recompensa por sua captura. Pensou no carro da polícia parado no outro lado da estrada e estremeceu. Está com frio? Não, senhor. A sensação do sol era maravilhosa, mas ao nem imaginara o quanto seria horrível ficar trancado no escuro como um animal. Havia muitos motoristas de caminhão na lanchonete, comendo e conversando, discutindo suas experiências na estrada. Ai levou Marçal para o banheiro. Marçal contemplou-se no espelho e mal conseguiu se reconhecer. Estava imundo, rosto magro, encovado. Depois que ele se lavou, Ai conduziu a uma mesa na lanchonete. O cheiro de comida deixou Marçal tonto. Sentaram-se, pediram os pratos. Ai e Pet observaram Marçal comer, atônitos. Ele começou com uma tigela grande de canja de galinha. Depois pediu um hambúrguer e um prato grande de batatas fritas, seguido de um cheeseburger e mais batatas fritas. Arrematou a refeição com uma torta de maçã, sorvetes e bule de café. Santo Deus! Exclamou Ai, admirado. Eu que pensava que os motoristas de caminhão é que comiam demais. Tenho dinheiro suficiente para pagar minha comida, explicou Marçal. Ai sorriu. Esqueça. Quem é capaz de comer assim merece uma refeição grátis. O motorista acendeu um cigarro. Estudou Marçal.
O rapaz sentiu que ficava tenso. Sabia o que viria agora. Ai perguntou com uma voz suave: De quem está fugindo, garoto? Mas correu os olhos pela lanchonete, observando os corpulentos motoristas de caminhão sentados ali. Por um momento de angústia, acalentou a fantasia de revelar toda a verdade. Contar a Ai sobre Teru e a coisa terrível que o tio vinha tentando fazer. Depois, Ai se levantaria, explicaria aos outros motoristas, e todos viriam em socorro de Masao. Tratariam de ajudá-lo a derrotar o tio. Em vez disso, Masao balbuciou: Eu estou fugindo da escola. Vou visitar um amigo em Los Angeles. Os dois homens observando-no, procurando decidir o que fazer com ele. Masao permaneceu imóvel, mal se atrevendo a respirar. Se resolver entregá-lo à polícia, ele estaria perdido. Voltaria às mãos do tio. Subitamente, Ai soltou uma risada. Não o culpo, garoto. Também fugi da escola quando tinha sua idade. E ganho mais dinheiro como motorista de caminhão do que a maioria dos doutores. O coração de Masao disparou. Então, vai me ajudar a chegar à Califórnia? Por que não? E como se um peso gigantesco tivesse sido removido dos ombros de Masao. Muito obrigado. Onde estamos agora? Condado de Hoosier, Indiana. Chegaremos a Los Angeles dentro de 3 dias. E agora vamos levar o show para a estrada. Este conto fica por aqui. Mas a história ainda continua. Eu me despeço de vocês, deixando outra sugestão de vídeo do canal, caso vocês ainda tenham tempo para ficar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!